Salmo 34. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Versículo 8. Diante de um salmo tão belo e repleto de ricas mensagens de fé e de adoração, fica difícil pensar que Davi o escreveu após o episódio em que se fingiu de louco diante de Aquis, rei dos filisteus. Episódio relatado em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 ao 15. Aquele relato me faz rir todas as vezes que eu leio, pois fico imaginando a cena. Então me deparo com o salmo de hoje e me pergunto: toda esta inspiração veio depois daquele teatro de loucura de Davi? Lembro-me então de uma outra história que, semelhante à de Davi, salvou a vida de uma senhora cristã em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. Quando os soldados invadiram a sua propriedade, ela saiu de casa descabelada, toda suja, com uma vassoura na mão e gritando palavras sem sentido. Assustados, pensando que ela fosse alguma espécie de bruxa ou feiticeira, os soldados fugiram e assim a sua vida e a sua integridade física foram preservadas. Você pode ler a história na íntegra no livro Mil Cairão ao Teu Lado, da Casa Publicadora Brasileira. No momento em que Davi foi posto frente a frente com o rei filisteu, aparentemente ele não tinha chance alguma de escapar e nada do que ele dissesse poderia justificá-lo. Então, Davi buscou o único capaz de livrá-lo naquele momento. O fingir-se de louco não calou o seu clamor. Aos nossos olhos, pode até soar estranho tal atitude, mas para Davi, a forma como ele conseguiu escapar de uma morte certa foi uma prova inequívoca de que o Senhor é bom e de como é verdadeiramente feliz todo aquele que nele se refugia. Foi uma experiência tão real e tão forte que ele pôde sentir a presença do anjo do Senhor ao seu lado. Davi escolheu refrear a língua e esperar em Deus. Certamente, ele teria muito o que falar diante daquele rei perverso e pagão, mas o procurar a paz era o mais sensato a se fazer naquele momento. Ele foi levado à presença de Aquis como um herói de guerra e saiu como um louco. Se Davi tivesse buscado argumentar naquele momento, só provocaria ainda mais a ira de seus inimigos. De coração quebrantado e espírito oprimido, ele pôde sentir, mediante uma situação inusitada, que o Senhor estava com ele, que os olhos de Deus repousaram sobre ele e que os ouvidos divinos ficaram bem atentos ao seu clamor. Depois do que ali aconteceu, Davi tinha firme certeza de que, por mais que tivesse que passar por muitas aflições, Deus o livraria de todas elas, e que não há condenação para todo aquele que confia no Senhor. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Certamente, o Espírito Santo motivou Davi a reagir daquela maneira, mas o que pode nos parecer loucura também pode ser um método divino para nos salvar. Noé anunciou um dilúvio em uma época em que nunca havia chovido. Jonas fugiu de Deus e foi engolido por um grande peixe. O Senhor pediu ao profeta Oséias que se casasse com uma mulher adúltera. São apenas alguns exemplos de que o nosso conhecimento é demasiadamente limitado diante da sabedoria divina. E foi nesse salmo que o Senhor inspirou Davi a escrever mais uma profecia messiânica, como vimos no versículo 20. Portanto, amados, aceitemos o amoroso convite da palavra do Senhor. Vinde, filhos, e escutai-me. Quando procuramos ouvir a voz de Deus acima de qualquer voz humana, Ele nos faz enxergar a sua provisão em meio ao improvável.
provai e vede. Vigiemos e oremos. Bom dia da preparação, tementes a Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.